Olá, muito bom tê-los aqui no escritório para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto que é tão empolgante para mim, que é o direito médico e da saúde, que eu estudo há tanto tempo e que com ele a gente consegue fazer com que as pessoas tenham dignidade, a gente consegue levar o entendimento de como se buscar por tratamentos e medicamentos junto ao SUS ou aos planos de saúde. Além disso, toda a parte de preventivo para que os médicos, os profissionais da saúde atuem com segurança e principalmente dando autonomia, autodeterminação e esclarecendo o melhor possível para que seus pacientes tenham o melhor atendimento. Então, esse relacionamento médico-paciente, ele é super importante para o médico e para o paciente, para que os dois possam ter essa relação mais harmônica possível. Sim, claro, essa pergunta é muito relevante, né? Porque nós temos aí uma situação de extrema importância para o paciente, que é a questão do medicamento e das negativas abusivas. Hoje nós encontramos uma forte tendência no mercado dos planos de saúde e seguro de saúde de ter negativas quando o paciente pede algum tipo de medicamento, às vezes de alto custo, ou até mesmo os procedimentos mais simples, que a gente vê que há negativas muito fortes e que o mercado tem seguido para esse caminho de cada vez negar mais, privilegiando sempre o interesse econômico. Isso é muito triste de conversar, mas infelizmente vem acontecendo e os pacientes, os clientes precisam entender que eles têm muitos direitos e que esses direitos podem ser buscados pela via judicial, através de uma ação judicial que requer o tratamento, que requer um medicamento junto a um plano de saúde, por exemplo, ou contra o SUS. Essa pergunta do SUS ela é importante. Realmente existe uma dificuldade grande quando a gente vai pedir algum tipo de medicamento ou de tratamento no SUS, porque a gente vai mexer no orçamento, né? Então, seja do Estado ou na União, a gente sempre vai ter uma implicação de impacto econômico que o magistrado, que o juiz vai ter que decidir. Então, essa é uma situação que às vezes nos frustra um pouco, porque nós ajuizamos a ação, juntamos toda a documentação e o processo demora mais do que a gente gostaria para ter uma análise desse pedido de liminar, que é como a gente chama na prática, para que o paciente possa ter o acesso mais rápido a esse tratamento e a esse medicamento. Infelizmente, não dá para dizer que quantos dias vai demorar para que o paciente tenha acesso ao medicamento. No SUS, quando a gente ajuiza a ação contra o Estado e a União, acaba demorando mais, porque o magistrado vai pedir, às vezes, algum tipo de relatório para o Natjuz ou para a Conitec. Precisa, por exemplo, abrir prazo para a Secretaria de Saúde, seja a estadual, né, ou até mesmo para que a Procuradoria do Estado ou da União se manifeste, e aí se manifeste, fale sobre o pedido de tutela de urgência e se aquele medicamento ele está disponível, se ele pode ser comprado. E geralmente quando a gente pede esse tipo de medicamento ou tratamento, é óbvio que a gente já vem com um relatório médico indicando que já foi esgotado todos os remédios, todos os medicamentos e tratamentos disponíveis no SUS e na Rename. Então a gente pede já com um relatório bem fundamentado de um médico que atende no Sistema Único de Saúde. Já contra os planos de saúde, é um pouco diferente, né? Nós temos aí sempre a questão de um médico assistente que está atendendo o paciente, que prescreve algum tipo de tratamento, e quando há a negativa, que é abusiva ou ilegal, nós vamos atrás do contrato do paciente, dessa relação contratual que ele tem com o plano de saúde, e depois, com todos os documentos e com um relatório médico, né, que seja circunstanciado e que demonstre a necessidade desse tratamento, nós fazemos aí o ajuizamento da ação e geralmente é rápido para que o paciente tenha esse tipo de benefício se a ação tiver, né, bem instruída, com os documentos necessários, bem como se nós tivermos também aí uma situação em que tem uma vara que é mais rápida. Então geralmente isso difere de cidade para cidade, de tribunal para tribunal. Tem varas que são mais rápidas, tem varas que são mais lentas, mas em geral nós temos sim, quando são ações privadas contra planos de saúde, elas têm uma resposta mais rápida que as ações do SUS. Quanto às ações de erro médico, essa pergunta ela é interessante. Nós temos aí situações, e hoje eu digo que, eu sempre falo, nem tudo é erro médico, né? Existem erros médicos, e esses erros eles decorrem às vezes de falha no atendimento, às vezes no cansaço, e às vezes até mesmo da própria falta de atribuição de competência do profissional.
né? Nós temos muitas escolas, falei isso recentemente, são mais de 50 mil médicos por ano. Hoje a gente tem uma população aí, uma demográfica de perto de 660 mil médicos no Brasil, e que tem uma projeção para que 2035 nós tenhamos mais de 1 milhão de médicos. É óbvio que esse número de processos irá aumentar, porque quanto mais médicos, nós vamos ter mais erros que irão acontecer. Os erros acontecem todos os dias em vários hospitais do país, não só por médicos, mas o nome se chama erro médico, mas na verdade ele é um erro de atuação na área da saúde, né? Então seria pelo médico, pelo enfermeiro, pelo farmacêutico. A gente vê erro na dispensação, nós encontramos erro, por exemplo, na aplicação de um medicamento, se faz da forma errada. Teve um dia desse aí na imprensa que uma técnica de enfermagem tinha feito o acesso errado e o paciente foi a óbito. Isso também já aconteceu com um bebê há um tempo atrás. Nós enfrentamos essa situação. Então é comum que a gente vá se deparar cada vez mais com situações em que há um erro médico, e a partir daí a gente precisa investigar, pedir os prontuários, pedir a parte toda de boletim de sala de cirurgia, sempre auxiliado de um assistente técnico perito, que é uma pessoa daquela área que vai entender o que aconteceu, que pode trazer para a família e para o advogado esse conhecimento específico do que aconteceu no atendimento em saúde. E sim, nós sempre trabalhamos com os peritos, né, com os assistentes técnicos. Na verdade, o perito é sempre do juiz, né? Então o juiz tem um perito, eles convocam um perito para dar um parecer. Geralmente nas ações de erro médico tem perito, para que o juiz possa fundamentar a decisão dele, e nós, advogados e as partes, nós podemos, né, utilizar os assistentes técnicos, que são médicos peritos, que têm uma formação, né, e um conhecimento naquela área de atuação, e vão saber avaliar bem o contexto todo do que aconteceu no atendimento, né, desde a entrada do paciente até a sua alta, e quando, infelizmente, às vezes tem o óbito, né, até o óbito. E esse assistente técnico, ele faz um parecer preliminar e ele descreve toda a conduta e vai indicar quais atos eles foram dentro do que a gente está acostumado na medicina e quais atos eles foram, saíram daquela caixa, saíram daquela zona de normalidade do ato médico. Então, quando a gente tem um ato que sai dessa zona de normalidade do ato médico, e aí a gente tem ou um diagnóstico errado, um diagnóstico grosseiro, uma falha grosseira, né, uma falta de atendimento, falha na informação, falha, por exemplo, em entregar os documentos para o paciente, e a gente começa a ter aí algumas situações que podem enveredar, que podem dar início a uma ação de indenização por dano moral, né? Sim, os pacientes que têm erro médico e que sofreram algum tipo de dano material, para poder se recuperar, eles podem pedir esse dano material em juízo, desde que tenham, óbvio, aí a parte de nota fiscal e comprovação desses gastos que eles tiveram. Também, a questão toda do dano moral, ela envolve, né, o que o paciente consegue demonstrar em juízo que ele sofreu. Então, abalo a integridade dele psíquica e física, que a gente chama de integridade psicofísica, um abalo a questão dele existencial, perdeu muitos dias na recuperação em razão de algum tipo de complicação que era previsível, que o médico não soube tratar ou que não avisou que ele teria. Por exemplo, o paciente era para estar recuperado em 15 dias e ele passa mais 2, 3 meses aí se recuperando sem conseguir trabalhar. Então são situações extremas. Existem até situações que nós encontramos um dano existencial que, para tentar simplificar, seria um dano ao projeto de vida. Por exemplo, um erro médico que leva a pessoa a ficar com paraplegia ou tetraplegia e ela perde os movimentos. Essa pessoa perdeu toda a chance dela de continuar uma vida inteira, né, com a locomoção normal. Um paciente que se submete a uma cirurgia plástica e, por exemplo, tem aí um dano estético irreparável que nem por outra cirurgia ele consegue mais recuperar aquele padrão que teria na primeira cirurgia. Isso é um dano estético irreparável, isso pode gerar consequências psicológicas no paciente com terceiros, né? Existem inclusive hoje algumas tabelas que classificam esse dano estético, que ajudam o juiz e até nós mesmos, advogados, a entender a quantidade, o volume, o montante daquele dano estético. Por exemplo, se eu tenho um dano que me impede,
né, psicologicamente e até fisicamente, de me relacionar com o meu companheiro, com a namorada, com o marido e até com os familiares, isso gera um dano muito sério na psique do paciente que sofreu esse erro, e ele vai acabar, né, tendo uma limitação, vai ter que se tratar, muitas vezes procurar psiquiatra, procurar psicólogo, e aí a gente tem todo esse aspecto que a gente trabalha, né, nessas ações de erro médico. Certamente a gente não vai fazer uma ação nunca que não tenha viabilidade, ou seja, que a gente tenha analisado antes, que exista potencialmente um erro médico e que tenha passado pela análise de um expert, que é um assistente técnico com experiência em perícia e naquela área específica que a gente está trabalhando. Então, sempre eu digo isso às pessoas que procuram esse tipo de atendimento, o ideal é que você conheça o advogado, que o advogado seja especialista na área da saúde, que ele entenda de erro médico, que ele entenda de perícia, que ele tenha contato com assistentes técnicos, com peritos, para até discutir o caso, né, e até poder fazer esse parecer preliminar, para que esse trabalho ele possa ser, desde o início, feito da melhor forma, com as melhores provas, e que não leve ao judiciário uma demanda que ela é uma demanda morta, já que ela já nasce sem um direito bom. O advogado tem um papel de fazer essa coleta de provas, organizar o processo para entregar ao judiciário, ao juiz,